Olá, sejam bem-vindos ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. É uma alegria poder estar entrando na sua casa. Você que está continuando a programação da E-Paraná, está conosco. Um grande abraço para você. Como sempre, nós temos convidados muito especiais e eu já vou apresentar para você um casal precioso que eu estou recebendo hoje. Não saia daí. Olá, como eu havia dito, eu estou aqui com o casal pastor Carlos e a pastora Suelen Reinert. Reinert, falei certo? Reinert. Reinert. Ah, é alemão? É alemão. Eu também sou alemão, embora disfarçado de boliviano, mas o meu é Sauerbraun, né? Então, estamos em casa aí. Pastor Carlinhos, né, como a gente conhece carinhosamente, e a pastora Suelen, são da primeira IEQ de Curitiba, são ministros de louvor. A pastora Suelen é formada pela Belas Artes em licenciatura de música. Sim, Olha que bênção. São líderes expressivos do movimento Alta Frequência, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, é um movimento jovem, né? Onde envolve centenas de jovens. Eles são pais de são pais de gêmeas, ia falar duas gêmeas, mas obviamente que gêmeas são duas, né? São pais da Alice e da Ana, Sim. é isso? Depois a gente vai poder mostrar a foto delas, podemos mostrar uma foto da família sim. depois? Já a gente vai mostrar uma foto da família, né? Eles são ovelhas de um grande amigo, pastor Eduardo Zdrojewski, né? Um grande abraço, pastor Eduardo, e o pastor Silas também. Olha só, quero convidar vocês já para virem aqui fazer um programa comigo, viu? Aí vocês mandam um recadinho para eles. Eu queria bater um papo, então, conhecer um pouquinho, Carlinhos e Suelen, da história de vocês. Queria que essa é uma parte interessante do nosso programa aqui, eu queria que vocês contassem a sua história, né? Quem é o Carlinhos, pastor Carlos, posso chamar de Carlinhos, né? Sim. E a Suelen, o que aconteceu nessa trajetória até hoje aí? Aconteceu bastante coisa, apesar de a gente ser jovem, não aparentar, mas ser um pouco jovem, aconteceu bastante coisa, né? Eu e a Suelen, a gente já está casado há 6 anos, mas aconteceu bastante coisa antes disso. Eu não vim de um lar cristão, meus pais conheceram Jesus quando eu era adolescente. Tive muita dificuldade na minha adolescência na igreja, né? Não tive um encontro com Jesus quando era adolescente, eu conheci só a igreja, então quando você conhece só a igreja, as coisas às vezes são complicadas, né? Tinha muita dificuldade de relacionamento lá com os adolescentes. A única coisa que aconteceu assim que foi marcante, eu aprendi a tocar, só que acabei indo tocar longe do Senhor, né? E acontece muito isso, acontece muito. Infelizmente, né? Hoje eu tenho um cuidado todo especial com os músicos porque eu lembro da minha história, então logo cedo, 16, 17 anos, eu já tocava na noite, assim, né? Comecei a tentar ganhar minha vida com isso. Sonhava em fazer isso porque ainda não tinha tido encontro com Jesus. Mas, graças a Deus, o Senhor me alcançou ali nos meus 19 anos e na mesma época eu conheci uma galera de Deus, assim, que fazia um rock and roll de Jesus. Que massa. E comecei a tocar com eles, comecei a viajar para tocar com eles em retiro, em evento, em congresso, essas coisas. E num desses retiros de adolescentes, aqui em Curitiba, na primeira igreja quadrangular, eu conheci a Suelen. Olha que bênção. Deus é bom, né? Deus é bom demais, né? Amém. E ali a gente se conheceu e começamos a conversar, começamos um relacionamento, namoramos um tempo. E aí bastante coisa aconteceu. Não sei se você quer falar um Suelen, então, é isso aí. Eu queria perguntar, conta um pouquinho da sua história, né? Minha história. Você nasceu no lar cristão? Não? Conta um pouquinho disso para nós. Então, a minha mãe era uma pessoa muito atuante na igreja e, infelizmente, com 15 anos, ela se desviou, engravidou do meu irmão, né? E depois Sua mãe veio... tinha 15 anos? Minha mãe tinha 15 anos Quando de se idade. desviou. Quando se desviou e ela engravidou do Rodrigo, meu irmão, que hoje é pastor também na igreja. E todo esse tempo que ela teve distante de Jesus, ela levava a gente na igreja, mas ela não estava nos caminhos do Senhor. E a gente foi crescendo, né? Conhecendo a Jesus de uma forma bem real, bem profunda, na verdade, desde a nossa infância. A gente participava do grupo de missões infantil, então isso fez com que a gente vivesse o evangelho de uma forma genuína desde criança. E a minha mãe veio para os caminhos de Jesus com o tempo, né? E depois a gente começou a lutar pela salvação do meu pai,
Meu pai veio a se converter verdadeiramente na Casa do Julgamento, né? Faz 2 anos, que é um teatro interativo que acontece na igreja, sim, onde a pessoa tem um encontro com Jesus. E hoje, graças a Deus, toda a minha família é convertida. Conheci o Carlinhos no retiro, foi uma bênção. Né? Depois ele me achou no Orkut. Lembra do Orkut? O Orkut foi bênção. O saudoso Orkut, né? Foi o Orkut que salvou a pátria, porque a gente morava longe, né? Eu morava em Criciúma ainda nessa época, em Santa Catarina. Aí eu achei ela no Orkut lá e tal. Aí a gente começou esse relacionamento, quando, 2 anos de namoro, a gente resolveu ir para os Estados Unidos para ter um tempo lá. Isso foi muito importante, foi um divisor de águas na nossa vida, assim. Nós fomos para objetivos diferentes, né? A Suelen foi morar com uma família, trabalhar com uma família. Eu fui sozinho, mas com a intenção de estudar, de crescer. Vocês já estavam namorando? Nós já namorávamos já. A Suelen morava com uma família, trabalhava de babysitter com essa família, e eu ralando lá, trabalhava em cafeteria, e a gente serviu numa igreja lá um tempo, né? A gente conheceu a realidade da igreja americana atual, que é lamentável, né? Sem jovens adolescentes na igreja, igrejas mortas, assim. O que a gente recebe aqui deles, né? Bethel, IHOP, isso é a exceção. Infelizmente é a exceção. A gente gostaria que fosse a regra, mas é a exceção. E trabalhamos um tempo lá, aí voltamos para cá, para Curitiba, já se estabilizando em Curitiba. Iniciamos um trabalho com adolescentes, focado na música, né, com um coral, chamava Coral da Horta. Olha que legal. Porque eram várias... Coral da Horta. Fala um pouquinho por que desse nome. Talvez seja a mesma curiosidade que o pessoal esteja tendo em casa, né? Não sei você que está aí em casa, mas deve ter tido a mesma curiosidade. Fala um pouquinho a ideia, do nome. Explica aí. Que o que aconteceu? Logo que a gente voltou de viagem lá dos Estados Unidos, né? A ideia era voltar, arrumar o visto, casar e voltar para lá. Então, a gente pegou um coral que estava falido, digamos assim, né? Se decepcionado pela liderança, tinha 9 pessoas. E daí o pessoal, não, vamos montar um coral e tal. E rapidamente o coral foi para 70 jovens. Olha só. Porque daí a gente montou um coral rock and roll, né? Era coral banda, alternativo. Era coral banda, rock. Era banda e coral. E daí o pessoal, que nome a gente vai dar? E daí eles começaram a falar, não, a gente precisa dar frutos. Daí eles começaram a brincar com essa coisa de dar frutos e tal. Olha, que legal. E tiveram a ideia de dar o nome Coral da Horta e a gente deixou eles darem Coral o nome. da Horta, é o coral que dá fruto. Todos plantados Aí, no ó, Senhor, tá vendo todos que beleza? plantados no Senhor, dando fruto. Todos plantados no Senhor, dando fruto. Muito legal. E existe ainda? Não, infelizmente não. Puxa, que pena. Caminhou uns 2 anos, né, com eles. Foi muito legal. Foi um momento bem importante, assim, de os jovens se identificarem com o que Deus queria que eles fizessem, quem eles eram, né? Eles podiam expressar ali a adoração deles. Que legal. E isso foi tomando uma amplitude um pouco maior, né? Tanto que aí nós fomos convidados a assumir o Ministério de Jovens. Lá na primeira igreja quadrangular, que hoje chama Alta Frequência, continua sendo o Ministério de Jovens da primeira igreja, mas chama Alta Frequência. E aí o Alta Frequência teve uma demanda muito grande, né? E o coral acabou... O coral acabou se tornando a nossa equipe de trabalho. O coral acabou sendo semeado, né? Foi semeado para um lado, a horta foi semeando para outro. Hoje a gente vê assim frutos, né, do Coral da Horta na igreja inteira, né? No Ministério de Artes, no Imersão, que é uma frente missionária de jovens que tem lá na igreja. Então a gente vê que foi realmente algo de Deus ali, né? Cresceu. Isso me faz lembrar, eu trabalho com coach de vida, coach profissional, isso me faz lembrar de uma situação que eu aprendi esses dias, muito interessante. E às vezes a gente fala para as pessoas, nós mesmos, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Na realidade, todo mundo tem tempo. Na realidade, o que falta não é tempo, é motivação. Porque se a motivação for boa, o camarada arruma tempo. Né? Então, vem aqui, é o que você falou, o coral não estava muito legal, mas deu uma alternativa boa para o coral, motivação é boa, então vamos lá. Então é interessante, né? O que muitas vezes não nos falta é tempo, é motivação, né? Na realidade, não nos falta tempo, nos falta a motivação correta. Tá, mas deixa eu perguntar uma outra coisa. Eu estou vendo aqui que vocês têm um coração muito missionário e experiências em missões. Aí eu queria conhecer um pouquinho disso. Conta um pouquinho dessa experiência aí.
Bom, posso falar uma coisa? Dentro da alta frequência, mesmo que a gente esteja trabalhando na igreja, nós temos trabalhos em orfanatos, né? Estamos com 3 orfanatos. Sociais. E daí agora nós estamos pegando mais um orfanato essa semana, que é uma casa lar de adolescentes. Que benção. Então, né, às vezes a gente tem vontade de ir para tempo integral em relação a missões, mas enquanto a gente está aqui, a gente está fazendo missões igual, né? A gente teve algumas experiências transculturais. Em 2011, eu tive um tempo na China, foi um tempo curto. A gente tem um missionário da Quadrangular que está na China há 16 anos já. E fui enviado para um encontro de pastores jovens na Malásia e passei um tempo na China em campo com ele. Foi uma experiência maravilhosa, assim, né? A gente visitou alguns vilarejos que nunca tinham ouvido falar de Jesus, nunca tinham nem contato com pessoas assim que não eram chinesas, né? Uau. Então aquilo foi uma experiência maravilhosa para mim. No ano seguinte a gente foi para a Itália, ficamos um mês também na Itália dando suporte para as igrejas que já existem lá há algum tempo, quadrangulares também, equipando a igreja, encorajando, né, a comunidade. A realidade lá é bem difícil, né? É um país muito oprimido assim pela religiosidade, assim, pelo poder econômico, assim, né? As pessoas se sentem muito suficientes e essa experiência foi marcante também para nós. A Suelen esse ano ainda foi para o Equador também, ficou praticamente lá quase um mês também no Equador, com a equipe da igreja. Então, a gente ainda não foi de vez, mas todas as vezes que a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa, qualquer coisa que aparece, assim, que a gente acredita que é de Deus, a gente junta todas as nossas forças ali e manda ver, assim, que a gente acredita que esse é o nosso chamado. Então, vocês têm essa coisa desse chamado aí, de algum dia, quem sabe, né, se o Senhor permitir, ir para algum outro lugar, algum outro país. Vocês têm esse chamado? A gente está na mão de Deus aí, né? De verdade, a gente luta por isso. A gente acredita que esse é um chamado para a igreja toda. Sim. Então, a qualquer momento que precisar ir aqui, na cidade do lado, ou ir lá do outro lado do planeta, se a gente acredita que isso é vontade de Deus para a nossa vida, a gente vai sem dúvida nenhuma, sem olhar para trás. O que é legal disso tudo é... Outro dia eu entrevistei um missionário e ele falou uma coisa muito interessante. Ele é missionário na Índia. Inclusive, nós mandamos um casal da Índia para lá recentemente. E ele falou, Flávio, o que difere o missionário local do missionário itinerante, ele usou essa palavra, é só a vontade e o gosto de viajar. Né? É boa. Se você não tem problema com viajar muitas horas, ficar vários dias, não sei o quê. E ele falou, eu conheço muitos missionários assim, que vão 30 dias e ficam 6 meses e voltam. E ele falou, isso é uma nova modalidade que está sendo bem interessante. Nós já vamos voltar com vocês, o papo aqui está muito bom. Eu quero convidar você para um pequeno intervalo, se você precisar tomar uma água aí, chamar o pessoal na rede social. Galera, está tendo um papo bem legal ali na E-Paraná. Faz isso, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral, Núcleo na TV, e eu quero mandar um abraço para o nosso pessoal da Faculdade São Brás, que sempre nos recebe muito bem aqui nos estúdios, pessoal da direção, da técnica, um grande abraço. E também para o nosso pessoal da E-Paraná, né? Todo o pessoal ali da rede E-Paraná, um grande abraço para vocês, obrigado por nos permitir entrar aqui também. E eu quero lembrar você, pastor, que está nos assistindo, que é de Curitiba e região metropolitana, para participar dos nossos cafés de comunhão, toda primeira terça de cada mês. Está aparecendo aí o nosso site, você tem maiores informações ali. Pastor, você é meu convidado, ok? Não deixe de vir, é um tempo de comunhão muito precioso. E eu estou aqui com um casal preciosíssimo, o pastor Carlinhos e a pastora Suelen. E agora eu queria fazer um bloco mais musical, porque, lógico, eu também sou músico e gosto demais quando vem músicos aqui. Carlinhos, eu queria que vocês falassem um pouquinho, antes da gente ouvir uma primeira música. Vocês têm trabalho próprio, né? Vocês têm músicas próprias, têm o trabalho de vocês. Queria que você falasse um pouquinho disso, né? Como que isso influencia os jovens hoje, como que está sendo isso para vocês hoje?
Como eu falei ali no bloco anterior, a gente tem essa história bem ligada com a música, né? Foi a maneira como Deus nos despertou para muitas coisas. E a gente acredita muito, né, no louvor, na adoração como instrumento de libertação, como instrumento de contemplação, de levar a pessoa realmente aos pés de Jesus, né? E a gente começou a compor juntos, né? Que legal. Algumas canções, crendo que Deus estava nos inspirando para aquilo. Eu aproveito para falar isso, eu sinto falta de ver as igrejas cantando músicas próprias. Eu também. Isso foi uma das motivações maiores do nosso projeto. A gente não tem intenção de viver de música, ou de viajar o mundo tocando, ou de ser um músico famoso, não, nada disso, não são as nossas pretensões. A necessidade era compor músicas próprias, músicas em português, né? É um desafio, né? Esquecer um pouquinho das traduções e cantar coisas nossas, vindo do nosso coração, do que Deus revelou pra gente, através da palavra. E aí foram surgindo essas músicas, né? A gente montou uma banda, a banda chama Indelevel. Indelevel significa indestrutível, né? Permanente, como é o amor de Deus, a fidelidade de Deus na nossa vida. E a gente começou a gravar esse disco já 2 anos atrás. Olha só. Aí no meio dessa correria toda aí de ministério, de vida, de gêmeas. De gêmeos. Que delícia. Foi demorando um pouquinho, agora está em fase de finalização, né? Está sendo mixado, masterizado por um amigo nosso nos Estados Unidos. E se Deus quiser, aí em 2 meses, 3 meses no máximo, ele vai estar na mão. Um EP com 5 canções, composições nossas. Estando pronto, vai lançar aqui também, Opa, né? sim, Um dos lugares já está Valeu. convidado. Obrigado. Podemos ouvir alguma coisa? Vamos cantar um pedacinho de uma música que chama Posso Te Ver. Vamos lá então. 3, 4. Se eu posso ver a luz da lua a refletir a luz do sol, se eu posso ver grandes montanhas a proclamar tua grandeza, posso te ver, posso te ver, posso te ver, posso te ver. La, 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 la. Que delícia. Coisa boa demais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do ministério hoje. Como está hoje? O que vocês estão fazendo hoje? Quer falar alguma coisa? O ministério, então, como eu falei, Ministério de Jovens na primeira igreja, nós batizamos com alta frequência. Mas por que, né, o nome? Por que não é só Ministério de Jovens? Na época que a gente assumiu, nós estávamos percebendo que existia uma falta de identidade assim dos jovens, né, dentro da igreja. A primeira igreja é uma igreja maravilhosa, uma igreja que tem como lema uma família para todos. Então é realmente uma igreja que alcança a família inteira, né, desde o bebezinho até o idoso. Ele tem lá o seu lugar de expressão, ele é pastoreado de verdade dentro dos grupos pequenos, tem o seu espaço lá nas reuniões específicas com faixas etárias. E quando a gente assumiu esse trabalho, um desafio muito grande para nós, né? Ainda somos inexperientes em muitas áreas, mas uma coisa que a gente percebeu logo de cara foi que o jovem precisava de uma identidade. Nós começamos a orar pedindo para Deus uma direção nisso. E numa noite eu acordei pensando nesse nome, alta frequência. Alta frequência. Que legal. Aí Deus começou a me falar, não, o jovem ele é muito inconstante, né? Muito inconstante, muito fluido, né? Ele não tem solidez em muita coisa, é muito superficial nos seus conhecimentos, sabe muito sobre um monte de coisa, mas não é profundo em quase nada. Então é necessário que haja uma vida em alta frequência comigo, né? Deus falando muito assim. Então vamos começar a trabalhar nisso, né? No início a gente focou mais nessa questão de trazer o jovem para dentro da igreja de novo. Começamos a trabalhar com cultos artísticos,
que era a nossa praia, a Praia da Sueli, mais propriamente dito, né? Legal. Com teatro, com música e decoração e iluminação e muita coisa. Mudamos um pouco o ambiente, um pouco a abordagem para trazer os jovens para dentro da igreja. Isso no início foi muito bom. A gente continua fazendo isso numa frequência um pouco menor, periodicidade um pouco menor. E hoje o nosso foco do trabalho é tornar o jovem profundo. Em palavra, em oração e no seu chamado de pregar o evangelho a todas as pessoas. Nós estamos vendo fotos aí da igreja, dos jovens, né? Para você que está aí na sua casa conhecer um pouquinho do trabalho do pastor Carlinhos e da Suelen. Eu sei aqui que a Primeira IQ tem 20 cultos semanais, cada um tem seu responsável pelo louvor, são 11 bandas que vocês têm ali, aproximadamente 100 integrantes. Como é que faz para lidar com tudo isso? Dá esse segredo aí. A gente às vezes tem 3, 4, 5 bandas na igreja e já fica de cabelo em pé. Passa pra gente essa visão. O pastor Eduardo é um homem, como você citou, Flávio, é um homem visionário, né? Ele é pastor titular da Primeira IQ há 45 anos. É verdade. Esse ano a Primeira IQ vai estar fazendo 60 anos de história, né? Olha que lindo. Então, começou uma igreja muito pequena. Hoje a gente mantém o templo antigo ali ainda do outro lado da rua. Conheço Foi lá. reformado, mas a gente mantém. E a visão do pastor Eduardo é assim, as pessoas elas precisam ter contato com a comunidade, né? Estar em comunidade, adorando, orando, servindo, celebrando, servindo. Então, eu vejo que ele fala isso, né? Não tem desculpa, né? Nós temos cultos todos os dias, mais de um por dia. Então, você só não se envolve, você só não participa se você realmente não quiser. Né? Cada culto é diferente, né? na sua abordagem, tem a sua dinâmica, a sua peculiaridade, o estilo das pessoas, mas isso torna a gente muito dinâmico. Né? Que bacana. Como eu falei agora há pouco, é realmente uma igreja que consegue absorver uma família inteira, pessoas de estilos diferentes. E isso é uma riqueza muito grande. Né? Como administra isso, pela graça de Deus? A gente tem uma equipe pastoral boa, né? Temos um bom número de pastores ali que são em tempo integral, que conseguem se dedicar muito a isso. A gente consegue até fazer um plantão pastoral, que tem pastor ali das 8 às 8, todos os dias, de segunda a segunda, esperando você ali para conversar, para aconselhar. Então, eu não sei, o segredo é depender do Senhor, eu acho. E realmente querer servi-lo, né? Naquilo que você pode. Então. Suelen, eu queria saber também quais são as suas atribuições lá. O que você faz ali na igreja também? Tá. Eu tento observar quais são as dificuldades que a nossa geração tem, né? Por exemplo, recentemente a gente está passando por uma crise onde o jovem cai na questão do jogo desigual, né? Vem alguém de fora e cada pessoa. E daí eu fiz um culto, por exemplo, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu escrevo, desenvolvo uma peça, algumas músicas e a gente cria um culto temático. Então a gente fez um culto com forró, né? Com teatro nordestino e contamos a história do Raimundinho, né? Que era apaixonado pela Josefa. E daí aconteceu um jogo desigual ali. A gente faz uma aplicação e faz como se fosse um musical curto, né? A cada mais ou menos 2, 3 meses. E daí se torna um evento, as pessoas convidam outras pessoas e a gente faz um apanhado aí. Super legal. Você tem que dar um curso aí para esse pessoal fazer aí, ter essas ideias. Queridos, a gente está chegando, já chegou no final, né? Porque a gente quer ouvir vocês também. Eu sei que tem convidados aqui especiais, o Gabriel e o Lucas vieram para ajudar aqui e também para que vocês toquem alguma coisa do trabalho de vocês. Eu quero agradecer pastor Carlinhos e a pastora Suelen por terem vindo. Obrigada. A gente vai marcar uma outra, com certeza. Né? Muito obrigado, papo muito gostoso e assim passa muito rápido. Né? Que vocês querem dar um tchau aí, um muito obrigado. A gente agradece o convite, é muito bom ter tempos assim, estamos muito felizes de estar aqui e conta com a gente aí para o que for. Obrigada, Mauro, pelo convite. É isso aí, o Maurinho está ali atrás nos bastidores. Nós vamos ouvir o ministério, qual que é o ministério mesmo? O nome Indelével. Indelével, né? A banda Indelével. E enquanto eles estiverem tocando aí, vai estar aparecendo os contatos, né, pastor? Contatos para você levar aí para a sua igreja. Olha só, tantos assuntos interessantes que eles fizeram, que eles falaram aqui, que podem também te passar
uma experiência e mostrar para você como é que funciona. Então, com vocês agora, In The Level. Desce fogo do céu, consome este holocausto.